Olá, fidelidade! Capítulo 6. O poder de cura da gratidão. Como utilizar o seu poder de cura? Joseph Murphy. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galiléia. E ao entrar numa aldeia, 10 leprosos foram ao encontro dele. Eles pararam ao longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto caminhavam, ficaram curados. E um deles, quando viu que tinha ficado curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Era samaritano. E Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse para ele: levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Lucas 17, 11 a 19. Este maravilhoso relato da cura de 10 leprosos é a história de todos nós. Se retirarmos os casos de curas dos 4 evangelhos, certamente teremos mutilado uma de suas partes mais importantes. A história dos leprosos nos ensina que a doença do corpo tem sua origem na doença da alma. Lembro-me de ter lido uma matéria com uma declaração do Dr. Helmer Hess, ao tomar posse do cargo de presidente da American Medical Association, dizendo que um médico que não acredita em Deus não tem nada a fazer no quarto do doente. Acho que muitos dos médicos concordam que a fé em Deus tem um efeito profundo na conservação da saúde perfeita. Lembremos-nos aqui da frase famosa: o médico trata do paciente, Deus o cura. Como já foi observado, a palavra leproso na Bíblia significa uma mente perturbada por desejos em conflitos, emoções e ideias confusas. Significa uma mente doentia. O homem que está doente em seus pensamentos, suas emoções, seu corpo, a lepra é uma doença que consome e, portanto, exemplifica o estado de um homem que perdeu sua vitalidade, energia, entusiasmo e vigor na vida, porque se separou psicologicamente da fonte de toda a vida. Estamos num estado de lepra quando estamos cheios de inveja, ciúmes, raiva, ódio, autocondenação, etc. Quando a Bíblia diz que Jesus passou entre Samaria e a Galiléia para chegar a Jerusalém, refere-se a um processo de oração, ou os passos de uma oração. Jesus representa o ideal, o seu desejo, plano ou propósito que está sempre andando pelas ruas de sua mente e acenando para você seguir para a frente e para cima. O seu ideal, imagem ou visão nesse momento está lhe dizendo: levanta e aceita-me. Quando você eleva o seu desejo no consciente ao ponto da aceitação, você experimenta a verdade das palavras: a tua fé te salvou. O seu desejo deve ir além da Samaria, que significa confusão e indecisão, e do conflito da Galiléia, sua mente. O número 10, mencionado aqui, simboliza a conclusão de um processo. Olhando a coisa de modo muito simples, o algarismo 1 significa o aspecto masculino ou impressor, a saber, a sua ideia ou desejo. O 0, ou círculo, simboliza um ventre ou a mente receptiva do homem.
Mulher significa ventre do homem. Em outras palavras, 10 significa a ação mútua de elementos masculinos e femininos na sua própria mente. O pensamento e o sentimento, a ideia e a emoção, o cérebro e o coração. Quando esses dois funcionam harmoniosa, construtiva e alegremente, é um casamento ou união feliz. Essa pessoa é bem integrada, sadia, viva e corajosa. Os pensamentos devem ser unidos com um verdadeiro sentimento. Os nossos pensamentos devem conformar-se com o padrão espiritual estabelecido por Paulo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é humano, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há e se alguma louvor existe, seja isto o objeto dos vossos pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. A verdadeira emoção acompanha o verdadeiro pensamento. O coração ou natureza sensível, subjetiva, devia ser o cálice do amor de Deus, assim como é o santuário de sua santa presença. Chama-se o cálice na Bíblia. Ao meditarmos nos valores espirituais da vida, recebemos uma transfusão de amor, fé, confiança e energia que flui pelas nossas veias, transformando todo o nosso ser. A nossa fé se reaviva quando compreendemos que todas as coisas são feitas pela fé, que é um movimento de onipotência dentro de nós. Só existe um poder, e é a nossa própria consciência. Quando pensamos em alguma coisa, naquele momento, precisamos o fluxo do poder criador onipotente através de um foco de atenção. A nossa fé, na verdade, é o nosso pensamento, que, como disse Baudouin, o psicólogo francês, começa a executar-se imediatamente, tomando forma e função em sua vida. Todos nós queremos ir a Jerusalém, a cidade da paz dentro de nós, o que significa que quando o nosso desejo está completamente subjetivado, alcançamos o lugar de realização ou satisfação. Agora estamos em paz, Jerusalém. A nossa mente não está mais dividida. Os dois, o desejo e a fé, tornaram-se um e tudo está bem. O número 10 também é um número sagrado e tem relação com a linha 1 e o círculo 0, que produzem uma cruz, X. Somente quando há um conflito mental. O conflito e a frustração ocorrem quando o homem se encontra no estado de mente dividida. Ele tem dois poderes e acredita no bem e no mal. Ele olha para o seu ambiente, circunstâncias e condições e diz para si mesmo: não há esperança, tudo está perdido, não há como sair desse dilema, sou incurável. E muitas outras declarações semelhantes. Ele está transferindo o poder dentro de si para condições externas, culpando talvez o tempo, outras pessoas ou a asa negra por seu problema. Quando o desejo e o medo brigam, a mente e o corpo se tornam um campo de batalha, o que resulta em desperdícios de energia, debilidade de órgãos vitais, prostração nervosa e exaustão. O homem deve aprender a não fazer de uma coisa criada ou o mundo manifesto uma causa. Não deve enaltecer a coisa criada acima do Criador. Deve resolver o conflito retirando-se dentro de si e, como Kimbe, levar o seu caso diante do grande tribunal. Deus, a única presença e o único poder, na câmara secreta de sua própria mente. Ele dá um reconhecimento supremo ao espírito em seu interior. Olha para os pensamentos temíveis e negativos e os ordena para fora de sua mente,
percebendo que eles são apenas a ilusão do poder. Não há princípio algum por trás deles, nem nada que os sustenha. Ele se faz lembrar que só existe um poder criador e que ele está agora fluindo pelos seus pensamentos, levando-lhe o bem que almeja. Ele continua a fazer isso regular e sistematicamente, até que haja uma cura da situação. Ele chegou a uma solução ou articulou um julgamento em sua mente, condenou a causa culpada, os pensamentos negativos, e libertou o seu prisioneiro, o desejo, para ir para os braços do Senhor, seu ser subjetivo, onde, por meio da repetição, fé e esperança, o seu desejo afundou na mente subconsciente. Chama-se isso terapia de fundo, ou, como diz a Bíblia, entrar em Jerusalém, Uru, cidade, Salém, paz. Isso é, alcançar o ponto de convicção. A cruz que estávamos carregando agora é retirada porque chegamos ao lugar da morte. O nosso desejo foi sepultado, onde morre primeiro. Depois surge como uma resposta à nossa oração. A palavra, pensamento. A palavra, entre aspas, pensamento, tornou-se carne, manifesta em nosso corpo e ambiente. O grito dos 10 leprosos é o grito de todos os homens, é o apelo de todas as pessoas perturbadas, frustradas e neuróticas ao mestre ou poder espiritual interior, que é o único que pode dar paz e saúde de corpo, espírito e emoções. Eles levantaram a voz. Você se levanta mentalmente quando se volta com reverência, lealdade e adoração para a presença espiritual interior, que cura todas as tuas doenças. Mestre, tem piedade de nós. O 100º salmo diz: Sua misericórdia é eterna. Como são belas as tuas palavras. Tocam o coração, fazendo com que você avance com os louvores a Deus para sempre em seus lábios. Vão apresentar-se aos sacerdotes. A palavra sacerdote é um símbolo de percepção espiritual, uma noção intuitiva das grandes verdades de Deus. O sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. Cada homem é um sacerdote de Deus quando abandona os falsos deuses e o banquete envenenado da mente da massa com seus temores, superstições e terrores, a fim de dar sua atenção suprema ao único Deus e suas leis. Ele sacrifica ou abdica de seus pensamentos negativos, temores e falsas crenças e contempla o amor, a paz, a beleza e a perfeição. Ele tem de dar para receber. Ele desiste, isto é, jejua do ressentimento e se regala com o amor. Jejua da ideia de pobreza e se regala com a ideia da fartura de Deus. Jejua do medo e se regala com a fé em Deus e todas as coisas boas. Jejua da tristeza e segrega a essência da alegria, sabendo que a alegria do Senhor é a sua força. O verdadeiro sacerdote jejua da dor e se regala com um rio silencioso da paz de Deus. Jejua da autocondenação, depressão e autocomiseração. E se regala com a amabilidade, sociabilidade, bondade, boa vontade e riso. Ele jejua dos sintomas e se regala com a visão mental da saúde e felicidade. Jejua das trevas e se regala com a luz de Deus sendo refletida sobre todos os seus problemas, sabendo que a luz, inteligência de Deus só conhece uma resposta. Jejua do karma, destino, predestinação e se regala com Deus, o agora eterno, sabendo que o absoluto não condena, não julga, não castiga, nem manda a doença, as moléstias ou a morte. Ele sabe que
embora suas mãos estejam pingando de sangue dos outros, e embora ele tenha cometido crimes terríveis, pode instantaneamente voltar-se para a presença de Deus, dentro de si, levantando-se para o coração de Deus, proclamando e sentindo que ele agora é o homem que Deus pretendia que ele fosse. O homem feliz, o homem alegre, o homem calmo, o homem pacífico, o homem amável. Ao conhecer uma imagem ou visão em sua mente e coração, esse homem anseia por uma modificação interior. A lei de Deus responde automaticamente ao seu novo quadro mental e o passado fica esquecido, para não mais ser lembrado. Se um homem usasse erradamente as leis da química ou da eletricidade durante 20 anos, no momento em que ele utilizasse corretamente as leis básicas da química ou da eletricidade, reagiriam maquinalmente. A lei não pode guardar rancor ou tentar desforrar-se ao tratarmos com a nossa mente. Também estamos utilizando os princípios da mente. Não importa que você tenha sido assassino, ladrão ou cometido muitas perversidades, pois no momento em que resolver sinceramente mudar de vida, entronizando um novo conceito e opinião de si mesmo em sua mente e sentir-se a verdade daquilo que afirma, a lei inverte a ação anterior e reage correspondendo ao novo quadro de sua mente. Temos de compreender que a oração superficial não bastará. Somente quando a sinceridade e a nova concepção espiritual das coisas se apoderam da mente é que você poderá expurgar de sua mente profunda os antigos módulos negativos que foram a causa de todos os seus problemas. Você deve lembrar-se de que a lei não tem favoritos. Além disso, a lei é sempre impessoal. As leis de nossa mente nunca nos castigam. Nós apenas experimentamos a reação que ativamos por nossos pensamentos e crenças. Quando o homem compreende isso, não tem mais ocasião para odiar ou ter ressentimento contra o homem mais mesquinho que houve sobre a terra. Além disso, não há motivo para amar à vontade. O ressentimento, a inveja ou ciúmes, pois todos os homens podem voltar-se para dentro, para o que desejarem. Ao afirmarem positivamente essa reivindicação pelo bem que procuram, a lei da mente reage à sua aceitação mental. Não há motivo para nutrir má vontade contra as pessoas que nos lesam ou traem. Não se perde nada, a não ser que admitamos a perda em nossa mente. Basta nos compreender que todas as coisas existem na mente infinita, identificando-nos mental e emocionalmente com aquilo que desejarmos, e o nosso tesouro novamente se reabastecerá no reservatório infinito das riquezas de Deus, de maneiras desconhecidas para nós. Não há perda, e sim a sensação da perda. As pessoas que nos roubam, esbulham ou ludibriam de outros modos, não passam de mensageiros, contando-nos quem imaginamos que somos. Elas são um testemunho do nosso estado de consciência. Como nós podemos zangar ou ter hostilidade para com os outros se eles são apenas instrumentos de nossa mente, representando a peça que escrevemos, consciente ou inconscientemente, no livro da vida? A nossa mente subconsciente, perdoar é fácil. Basta perdoar-nos a nós mesmos por termos pensamentos negativos e destrutivos que nos prejudicam, enquanto aqueles com quem estávamos zangados provavelmente estavam pescando, dançando ou divertindo-se a valer. Para sanar qualquer situação, apresentem-se ao sacerdote, pois você é o próprio sacerdote, sempre abandonando o menor pelo maior. Você pode oferecer o seu sacrifício agora, que é o seu desejo de uma cura perfeita, afastando a sua atenção
dos sintomas e do corpo e detendo-a sobre o Senhor da vida dentro de você. Proclame que a presença salutar infinita está saturando cada átomo de seu corpo, tornando-o inteiro, puro e perfeito. Saiba e sinta que a inteligência viva que criou seu corpo está agora assumindo, fazendo com que todos os órgãos de seu corpo se conformem com o padrão eterno da harmonia, saúde e paz de Deus. Ao ingressar na atmosfera mental da harmonia, saúde e paz, realiza-se uma reorganização de seus módulos de pensamentos, acompanhada maquinalmente de modificações moleculares na estrutura do corpo. Para se harmonizar com o novo estado de consciência, você está agora transformado, porque teve uma transfusão espiritual do poder sanador liberado por suas orações, de modo que cada átomo do seu ser dança ao ritmo do Deus eterno. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? O número 9 refere-se à consciência da posse. A posse representa 9 pontos da lei quando entramos no sentimento de sermos o que desejamos ser, ou quando continuamos a proclamar e sentir como verdade aquilo que afirmamos. Acrescentamos pensamento a pensamento, estado de espírito a estado de espírito. E por fim, chegamos ao ponto de realização na consciência. O passo seguinte é 10, ou o nosso bem tornado manifesto. O ciclo da consciência completou-se. Estamos de volta onde começamos. Começamos pensando em Deus, o único, e terminamos experimentando Deus, o único. Tudo se resolve de volta a seu ponto de partida. Você glorifica a Deus cada vez que a sua oração é atendida. O seu pensamento e sentimento tornam-se ao fundirem por meio do entusiasmo. E amor. O fruto é o filho na expressão, a ideia concretizada. Dizem que aquele que deu graças era um estrangeiro. O estrangeiro em sua mente poderia ser a doença, o medo, a preocupação ou a dificuldade nos negócios. Essas atitudes negativas são estrangeiras, alheias à casa de Deus. A nossa mente deveria ser uma casa de oração, não um covil de ladrões. O medo e a preocupação e a raiva são os estrangeiros e intrusos que nos roubam a paz de espírito. Quando fazemos esses estados passarem fome por descaso, dando toda a nossa atenção e dedicação a Deus e seus atributos e qualidades, a nossa mente se purifica. Nesse momento estamos louvando e glorificando o Deus no meio de nós. E um deles, quando viu que tinha ficado curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Esta é uma fórmula perfeita para a oração. Você pode estar se exprimindo de uma maneira maravilhosa, ser bem casado, ter um negócio muito próspero, amigos maravilhosos, e, no entanto, pode sofrer do coração ou ter problemas de visão. Havia um homem em nosso curso sobre o livro de Jó que me escreveu dizendo que ia abandonar as 9 condições harmoniosas e estáveis de sua vida para preencher a única que estava perdida. Disse que ia trabalhar numa qualidade que lamentavelmente lhe faltava, a saber, a gratidão. Esse rapaz disse que raramente elogiava alguém e que não era grato por todas as suas bênçãos. Ficou assombrado quando começou a pensar em todas as coisas maravilhosas que lhe tinham acontecido e todas as dádivas de que desfrutava. O estrangeiro em seu meio era a visão. O estado de espírito de gratidão e o coração grato
levam-nos a sintonizar com as suas forças criadoras do universo, e o que enviamos nos volta multiplicado pela lei de ação e reação. Aquele rapaz sossegou as rodas de sua mente e começou a imaginar que estava falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores dentro de si. Ele naturalmente não tinha uma imagem mental de Deus. Com a vista da mente, ele sentia que a presença divina estava ali, a sua própria vida. Ele começou a dizer, repetindo várias vezes, "Obrigado, Pai. Obrigado, Pai." Ficou repetindo isso baixinho, de mansinho com amor. Ficava num estado sonolento toda noite, enquanto meditava do modo descrito. Adormecia no estado de espírito de gratidão. Teve uma cura perfeita nos olhos. Na linguagem bíblica, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrar-se significa humilhar-se e largar de lado o intelecto, sabendo que a sabedoria infinita e o poder infinito estão dentro de nós e podem fazer todas as coisas. Ele compreendeu que a visão é espiritual, eterna e indestrutível, e que lhe bastava entrar no estado de espírito de gratidão pelo dom já recebido. O coração agradecido é a mente que acredita e se regozija na alegria da oração atendida. Você muitas vezes agradece à pessoa atrás de um balcão pelo casaco, agasalho ou terno pelo qual você pagou, mas ainda não recebeu. Você sabe que ele o mandará e confia nele cegamente. As promessas de Deus também nunca falham, e você também lhe pode agradecer os dons que já lhe foram concedidos. Suba até o ponto da aceitação e avance com o coração agradecido pelo dom já recebido. Sou peregrino numa terra estrangeira. Êxodo 2, 22. Todos nós somos, na verdade, peregrinos, viajantes e estrangeiros aqui. Saímos do paraíso e não nos sentimos à vontade aqui. A nossa peregrinação é a volta ao único. Temos amores, impulsos, ideais e aspirações. E ao olharmos para o mundo, ele parece negar os sussurros e murmúrios internos de nosso coração, que nos lembram a nossa origem e nos incitam a voltar. Só há uma coisa a fazer. Só há uma coisa que todos os homens procuram: o Deus interior. A presença criadora e o poder deixem as circunstâncias, condições e aspectos bons, sólidos de sua vida, e encontrem o estrangeiro, a coisa que os preocupam, que no momento os contrariam, talvez algum desejo não realizado. Volte-se para Deus dentro de você e pare as rodas de sua mente e mobilize a sua atenção. Focalize a sua lente mental sobre o fato de que o Espírito dentro de você, Deus, é a causa e a fonte de todo o seu bem. Depois dê graças repetindo baixinho: obrigado, vezes e mais vezes, como uma ladainha, até que a sua cabeça fique cheia de gratidão. Continue a fazer isso até preencher seu consciente. No momento em que você qualificar ou condicionar a sua consciência, a resposta aparecerá. Os leprosos estão agora purificados. Que a sua oração seja: ó Deus, dai-me mais uma coisa, um coração agradecido. E aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Obrigado por vir até aqui. Valeu!